Olá, eu sou a Sheila Viviane Menezes da Rocha Ramos. Sou arte educadora na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Minha formação inicial foi em design gráfico. Logo após, eu fiz artes visuais na Universidade de Brasília, licenciatura e bacharelado. Concluí uma pós em Educação Especial e Inclusiva e neste momento eu estou concluindo a pós em Arte e Educação pela Universidade Federal do Goiás, pela UFG. O tema objeto da minha investigação no curso é como incentivar, como amadurecer o olhar com viés crítico e autônomo do meu aluno através do ensino da arte. Eu cheguei nesse tema porque eu acredito que vários arte-educadores, iniciantes como eu, questionam o seu papel como arte-educador e também questionam o sistema de ensino de arte. Porque quando a gente sai dentro do campo acadêmico, que se depara com a realidade nas escolas, nós vemos que existe um salto, um diferencial muito grande do que a gente ensina e do que aquilo que a gente aprende. Também é uma forma de autogestão do próprio ensino de arte pelo professor. A metodologia que eu escolhi fala um pouco sobre a temática da arte contemporânea. Então, dentro desse campo de arte contemporânea, eu trabalhei as temáticas de alguns artistas. Neste momento, eu estou restringindo a minha pesquisa a alguns artistas de arte contemporânea e hoje, nesse momento, eu vou citar apenas 3, que é o Cildo Meirelles, o Tunga e a Adriana Varejão. As temáticas desse artista abordam principalmente a consciência crítica, através de temáticas diferenciadas, diversificadas. No caso do Tunga, ele também trabalha a questão da performance, a questão da sexualidade, da sensualidade e da fruição. A Adriana Varejão, ela também trabalha essa questão da consciência política através de suas obras, a questão também da sensualidade, da questão da memória e do comprometimento de arte, educação, cidadania, de acordo com a interpretação de cada aluno. Enquanto o Cildo Meirelles trabalha a questão das temáticas de consciência política, de consciência social. Quando eu trouxe essas temáticas abordando de forma sistemática com os alunos, entrei na questão pessoal dos meus alunos. Por exemplo, quando eu trabalhei temáticas de sensualidade, sexualidade, a questão de gênero, a questão da homossexualidade, os alunos conseguiram, dentro desse viés, fazer um debate rico. Por que esse debate foi rico? Porque eles trouxeram as suas experiências pessoais. E é nesse sentido, embora Paulo Freire não trate da questão da arte contemporânea, nem trate da questão de arte e tecnologia, eu abordo Paulo Freire, que é o conhecimento significativo do aluno, o que o aluno traz, que a gente pode estar trabalhando, mediando em sala de aula. Paulo Freire cita: não haveria cultura nem história sem inovação, sem criatividade, sem curiosidade, sem liberdade sendo exercida ou sem liberdade pela qual, sendo negada, se luta. Não haveria cultura nem história sem risco. Assumindo ou não, quer dizer risco de que o sujeito que o corre se acha mais ou menos consciente. Freire, página 17, livro Pedagogia da Indignação. Nesse contexto que eu trago Paulo Freire, eu absorvo dentro da minha aula a experiência interna do meu aluno. Então, como é que foi utilizado isso na própria sala de aula? Quando você traz um tema, problema, que você traz questões que direcionam esse tema, como a questão da abordagem do novo. Por que novo? Quando eu trabalhei com arte contemporânea, os meus alunos não tinham noção do que seria arte contemporânea. Cheguei até à conclusão que tem muito aluno que nem tem noção da questão da temporalidade. Por exemplo, quando eu estou ensinando a arte contemporânea, que eu falo que a arte contemporânea é reflexo da nossa sociedade atual, que eu estou falando de uma sociedade final do século XX, início do século XXI, muito aluno não tem noção dessa questão da temporalidade, mesmo a questão do que século está incluído.
Então, por exemplo, na questão da metodologia, como eu trabalhei em sala de aula? Primeiro, eu trouxe meu material prático, como é que eu trabalhei esse material. Inicialmente, quando eu trago a questão da arte contemporânea, eu trouxe slides, que eu mostro um pouco das obras dos artistas e falo um pouco sobre essas obras. Nesse caso, eu estou me restringindo só a esses 3 artistas de pesquisa, Tunga, Adriana e Cildo Meirelles. Depois que eu faço a parte teórica com explanação, eu trouxe um material concreto. Que material concreto foi esse? Foi um material que eu criei, que são umas lâminas, uns folders do Tunga, e outro que eu trouxe da Bienal de São Paulo. Porque nesse da Bienal de São Paulo, além desses artistas, traz uma série de outros artistas que abordam também em suas temáticas, em sua produção artística, a arte contemporânea, que é a arte que a gente está consumindo neste momento, que é uma arte que está totalmente envolvida nos dias atuais. Em relação ao ensino de arte contemporânea, eu tentei abordar, de acordo com o autor Alberto Bittermiller, a seguinte citação: a arte brasileira segue hoje as mesmas ideias daquela produzida no mundo. As mudanças introduzidas na arte internacional foram de conceito. A arte conceitual diz: a arte é a ideia da arte. Os artistas da arte conceitual não enfrentam mais a matéria, o material da obra, mas sim uma ideia, exigindo a participação mental do espectador. Página 91, Bittermiller, 2001. Dentro dos objetivos que eu estou delimitando, eu estou abordando da seguinte forma: como o ensino de arte contemporânea pode estar colaborando, construindo para a compreensão e utilização da arte como linguagem, mantendo uma atitude na busca pessoal da vivência do meu aluno. Relacionando desta maneira a importância do reconhecimento do ensino da arte com viés crítico nessa busca pessoal, que pode ser trabalhada coletivamente e individualmente, aprendendo a respeitar o outro inserido dentro desse contexto. Quando eu estou trabalhando meu aluno as temáticas de arte contemporânea, como no caso do Cildo Meirelles, que trabalha uma questão da consciência política, a questão do enfrentamento social, com algumas questões, eu vejo que o meu aluno absorve isso e traz para o seu campo de conhecimento pessoal. Por exemplo, se eu falo das questões que o Cildo faz, os enfrentamentos, como na obra da Coca-Cola, os alunos falam da questão pessoal deles, do mundo desconhecido ou que o adulto não queira conhecer, ou que eles tenham esse enfrentamento entre as duas fases de vida que eles estão vivendo. Uma, a questão deixando de ser criança, e uma que eles não estão inseridos dentro do contexto do adulto. Então, o que o meu aluno repassa para mim? Que ele é um híbrido. Então, o adolescente na nossa sociedade, ele é um híbrido. Então, ele não tem a construção ainda da sua própria identidade como ser autônomo. E é justamente aí, nas questões da arte contemporânea, que eu posso estar abordando com o meu aluno a questão da sua autonomia crítica. Então, esse seria o objetivo do que eu estou tratando. Nesse texto, vem aqui uma questão que o autor menciona, que é a seguinte: há no âmago da linguagem um conflito. Se o artista abusa da expressão, ele faz destruindo as regras, ou seja,
Para expressar-se, o artista precisa quebrar as regras da gramática. Se ele preferir seguir os rigores da regra, ele perde expressividade, como aconteceu com Mondrian. É desse conflito dialético que se nutre a linguagem da arte. Birtemiller, página 91, 2001. Nesse campo que eu estou trabalhando com o meu aluno, a questão da sua autonomia e da sua identidade, da construção da sua identidade, na metodologia. Na questão da instrumentalização da pesquisa, da metodologia em sala de aula, aí sim eu entro com a questão das tecnologias. Então, através da temática de arte contemporânea, através da arte contemporânea, esse campo, eu estou abordando a questão da cultura juvenil e a questão das tecnologias como instrumentalização da metodologia da temática arte contemporânea, que eu consigo abordar de maneiras diferentes essas duas questões. Uma, porque quando eu trabalho com a temática, os alunos trazem a sua experiência pessoal. E outra, e eles se colocam dentro do seu próprio universo, o universo juvenil, da cultura juvenil. E a outra é a questão da instrumentalização, porque você entra na sala de aula, que nem no caso de Planaltina, que é uma cidade que não tem grandes acervos, não tem grandes bibliotecas, não é um centro urbano tão complexo, é uma cidade com viés ainda urbano e rural ao mesmo tempo. Então foi aí que eu trouxe para eles a questão das tecnologias. Então nessa questão, no final do meu vídeo, eu vou mostrar algumas experiências que eu fiz com os alunos, tanto nas gravações de vídeo, como na pesquisa através dos celulares e dos tablets. Então a parte da tecnologia, ela foi usada sim, mas como uma questão de instrumentalização. Por exemplo, através das pesquisas. Se eu falo o nome de um artista e a gente começa a fazer essa pesquisa, porque eu estou ali mediando em sala de aula aquele conhecimento e que o aluno, eu acredito que o aluno tem que construir seus saberes. Então, quando eu utilizo essa ferramenta e ele começa a investigá-la, também pesquisar o artista através do celular, que foi uma das questões que nós abordamos, ele também passa a ser gestor do seu autoconhecimento. E muitas vezes, o que é que eu notei? Que muitas vezes eles não sabem como pesquisar, o que pesquisar e como essa pesquisa pode estar interferindo, agregando valores nos seus saberes. A questão das temáticas, muitas vezes o aluno não vê no artista um eu semelhante. Quando eu trago a arte contemporânea, como por exemplo o Tunga, que trabalha a sua sensualidade, a sua sexualidade, a questão também da masturbação e outras questões, aí sim o meu aluno começa a ver que o artista também é aquele outro que se assemelha a ele. Então, a partir daí, o aluno constrói um diálogo, reconhece no artista algo semelhante a si mesmo. Então, aí que a arte contemporânea começa a ter um aspecto importante para o meu aluno. Porque se você trata daquilo que eu trato, eu posso conversar e trabalhar um diálogo com você. Então, é nesse diálogo que a arte contemporânea proporciona ao meu aluno que está a minha investigação. A justificativa do meu trabalho, de uma maneira poética, é o fortalecimento do ensino da arte nos sistemas educacionais, principalmente com uma cidade a qual estou trabalhando, que é Planaltina. Quando você consegue construir uma ponte com o outro, com seu alunado, e que ele é fortalecido, então a justificativa é essa. Acredito que, como arte educadora, eu tenho que estar trabalhando essa construção e o fortalecimento do ensino de arte e educação no país. Porque é de extrema relevância esse diálogo com o nosso aluno, nas questões das temáticas, na questão da sua vivência pessoal. A justificativa da minha investigação é o fortalecimento do ensino de arte e educação, em pequenas regiões, como a cidade de Planaltina.
É necessário esse fortalecimento porque aqui dá o conflito do sistema educacional, das disciplinas não estarem interligadas, não é uma questão de interdisciplinaridade apenas, mas também uma questão da hierarquização. Então, esse fortalecimento do ensino de arte e educação, através desse diálogo, que pode proporcionar esse viés crítico e autônomo para o meu aluno. Principalmente porque, quando eu trabalho a arte contemporânea, eu consigo fazer links com outras culturas ou outras questões, abordar outras temáticas. Não apenas a questão da temática dos artistas, como foi proposto inicialmente, mas também a temática da questão das tecnologias, mesmo que seja através da instrumentalização da metodologia de aula, como também a questão da temática da cultura juvenil e como esse jovem se sente nesse contexto da sociedade, que ora não compreende o jovem e nem o jovem compreende essa sociedade. Esse processo de amadurecimento da nossa juventude até chegar na fase adulta corre neste momento risco. Não é à toa que nós estamos tanto discutindo a questão da maioridade penal, porque a nossa sociedade atualmente não está sabendo gerir nem gerenciar a questão da juventude. Não está sabendo lidar com essa questão híbrida, esse momento que ele deixa de ser criança, ainda não é um adulto com toda a maturidade. Tem uma citação de uma autora que é a seguinte: é necessário, portanto, distinguir arte contemporânea de arte atual. É atual o conjunto de práticas executada nesse domínio, presentemente sem preocupação com distinção de tendências ou com declarações de pertencimento de rótulo. Não se pode realmente definir o pós-moderno como contemporâneo, no sentido que lhe havia atribuído, inteiramente voltado para o comunicacional, sem preocupação estética, mas simplesmente como atual. Aí sim eu consigo compreender e compartilhar com meus alunos que eu posso sim trabalhar temáticas contemporâneas de sexualidade, sensualidade e fazer uma questão interdisciplinar com o conceito de cultura juvenil e com a instrumentalização através de arte e tecnologia, deixando assim a minha aula mais rica, mais plural e mais interessante, com um viés crítico para o meu aluno, de uma forma que assim ele consiga ter pertencimento, em vez de estar tendo um enfrentamento com as questões do ensino, ele consiga dessa forma contribuir com seus saberes, participando da aula de maneira mais efetiva. E aí que entra Paulo Freire. Com a vontade enfraquecida, a resistência frágil, a identidade posta em dúvida, a autoestima esfarrapada, não se pode lutar. Desta forma, não se luta contra a exploração das classes dominantes, como não se luta contra o poder do álcool, do fumo ou da maconha, como não se pode lutar por falta de coragem, vontade, rebeldia, se não se tem amanhã, se não se tem esperança. Falta amanhã aos esfarrapados do mundo, como falta amanhã aos subjugados pela droga. E isso que tem esse viés com o meu público jovem, com o meu público juvenil. Freire, página 23, livro Pedagogia da Indignação. A minha pesquisa em sala de aula, meu intento pedagógico, eu dividi em etapas. Na primeira etapa, eu entro com a parte de contextualização de acordo com a Ana May. Porque quando eu fiz uma pesquisa de campo com os meus alunos, eu observei que pouco conhecimento ou nada tinham sobre a arte contemporânea. O que foi bastante interessante, porque dessa forma podemos investigar juntos as temáticas e abordar toda aquela curiosidade inicial de algo sobre o novo. Como é que eu trabalhei? Eu fiz aulas expositivas com slide, trouxe
ilustrações, imagens das obras de alguns artistas, esses que eu já citei anteriormente. Além dessas obras, eu tentei trazer um material concreto, para a gente não ficar apenas no slide, porque os meus alunos juvenis também não se interessam atualmente mais por slide. Eles olham os slides das imagens, só que eles já têm uma outra experiência estética, que é a questão do vídeo, da performance. Então, só ver a imagem no slide já não provoca grandes emoções nesse meu aluno. Então, também trouxe o material concreto. Que material concreto é esse? Eu trouxe o material da Bienal de São Paulo, que foi esse material aqui que eu utilizei, que é um material educativo, quando eu estive lá, para usar em sala de aula. Além desse material educativo da Bienal, aqui tem algumas questões que elas servem como guia para o professor. Então, tem questões que vem a lâmina com a imagem, depois vem um texto que você pode estar utilizando para contextualizar, e esse texto vem com algumas questões que pode ser respondido em grupo ou individualmente. Por exemplo, de questões como começa uma cidade. Aí ele vem trazendo, dentro de uma territorialidade, alguns artistas que abordam essas temáticas de cidade, na questão da urbanização e a questão da consciência social. Então, além desse trabalho aqui, nós temos várias lâminas que eu utilizei. É um material bem rico de metodologia, e todo ele vem com: será possível superar a diferença entre as pessoas? Então, todo esse material vem elaborado justamente para estar auxiliando o arte educador nessas demandas da sala de aula. Além desse material, também construí um material e também propus na questão da produção, da fruição artística, segundo Ana May, que é um dos 3 tópicos da proposta triangular, é o aluno fazer sua própria produção. Nessa produção, eu tentei organizar alguns materiais, alguns suportes, algumas técnicas de arte, só que com outro viés, dentro da proposta de arte contemporânea. Então, foi aí que eu entro com material prático, que é papel filme, papel laminado, brita, lã, linha de metal, areia, açúcar, para que esse meu aluno possa estar trabalhando as questões plurissensorial do ensino de arte contemporânea, o que tornou muito mais rico a minha sala de aula. Foram necessárias várias etapas, então foi construído no decorrer de um bimestre essas aulas, primeiro com a parte teórica, com a contextualização, depois com a pesquisa e com a investigação, e depois com a fruição e com a produção artística. Então, o material que eu trouxe da Bienal é um material grande, com várias questões que eles estavam trabalhando. Foi dessa forma, que eu vim trabalhando essas questões desse material concreto. O material que eu construí é um material que eu vou colocar no final do vídeo para vocês estarem observando e avaliando. Então, toda essa justificativa, todo esse trabalho visa trabalhar com esse público, o público juvenil, dessa cultura juvenil, que é uma cultura atualmente, no meu olhar, uma cultura híbrida, porque eles trabalham com questões seríssimas que passam pelos seus próprios reflexos pessoal. Então, por exemplo, eles sentem essa cultura, toda a negatividade, todo o enfrentamento é sentido por esses alunos. E eu acho que é nesse sentimento, nessa questão do problema que aquele aluno sente, daquela fruição, que eu posso estar explorando e estar trabalhando esse viés autônomo, esse viés crítico, tá auxiliando através do ensino de arte, através do ensino de arte contemporânea, essa construção do olhar, estimular esse olhar, podendo dessa forma estar trabalhando não apenas o ensino de arte, mas ajudar esse meu indivíduo como aluno a se reconhecer como sujeito, um sujeito crítico, um cidadão crítico nesta formação. De acordo com Paulo Freire, mesmo ele não abordando
questão da cultura juvenil nem da cultura da arte contemporânea, eu abordo ele que dá relevância à minha pesquisa, que é: por isso é que toda prática educativa libertadora, valorizando o exercício da vontade, da decisão, da resistência, da escolha, o papel das emoções, dos sentimentos, dos desejos, dos limites, a importância da consciência da história, o sentido ético da presença humana no mundo, a compreensão da história como possibilidade, jamais como determinação, é substantivamente esperançosa e, por isso mesmo, provocadora da experiência. Como arte educadora, como artista, como pesquisadora de arte, como trabalhando também a minha própria formação, quando você entra na sala e media conhecimento, você também aprende. Então você também começa a se colocar no lugar desse outro. E esse outro é que vai estar trabalhando essas questões junto com você. A segunda etapa da minha pesquisa, que é o que eu vou abordar agora, que é o quê? Além da investigação propriamente dita, são os instrumentos que eu estou utilizando para estar registrando esse intento pedagógico, que é a segunda etapa da minha pesquisa pessoal. Como é que isso ocorreu? Como é que eu estou fazendo isso com meus alunos? Através de questionários escritos. Qual a importância do ensino da arte? Como o ensino da arte pode estar dialogando com o seu universo pessoal e particular, dentro de uma maneira simplificada para a compreensão melhor desse meu alunado. Além da pesquisa escrita, eu também incentivei os meus alunos a fazer registro das suas pesquisas de arte. Então, do mesmo modo que eu estou aprendendo na minha formação, na pós, a fazer vídeos, falar sobre vídeos, eu achei riquíssima essa experiência de você estar se enfrentando, tá falando, tá conversando, e que isso existe um processo de desenvolvimento humano, um processo de desenvolvimento do alunado. Então, eu também passei essa mesma experiência que eu tive para o meu aluno. Então, nós temos vídeos de alguns alunos falando sobre a pesquisa que eles fizeram, como se fosse a construção de pequenos seminários, de pequenos depoimentos também sobre arte contemporânea e sobre artistas. Além dessa pesquisa, eu também fiz algumas pesquisas por WhatsApp. Por que a pesquisa? Apenas como instrumentalização. Os grupos jovens, eles têm várias formas de se comunicar, e uma delas é o WhatsApp. Então, por exemplo, tudo que acontece na sala de aula, eles estão conversando entre eles através do WhatsApp. Então, por que não fazer um questionário do ensino de arte, daquilo que a gente está trabalhando em sala de aula, também pelo WhatsApp? Além dessas três, eu fiz algumas gravações, alguns vídeos dos alunos pesquisando pela internet. Então, até então, eu tinha uma sala apática. Da feita que eu entrei com essa nova proposta, com essa segunda etapa, que foi a investigação, que foi a gravação do vídeo, que foi o questionário através do WhatsApp, eu gravando os alunos, pesquisando através dos seus celulares. Por quê? O celular, na instituição que eu trabalho, é proibido. Então, tem uma norma do aluno que é proibido permanentemente o uso de celular. Então, quando eu libero esse uso dentro da minha aula e que ele começa a ver o celular como uma ferramenta também de pesquisa, de inserção ao ensino, que eu posso sim ter um ensino com viés crítico através dessa nova ferramenta, o aluno também se interessou. Então, foi uma aula que foi muito animada, uma aula que houve muito debate, foi uma aula com muita reflexão, com muito pensamento reflexivo sobre vários assuntos. Por que é proibido? Por que não é proibido? Vamos utilizar? Não vamos utilizar esta ferramenta que é o celular. Isso tudo faz parte da questão da instrumentalização, quais foram as ferramentas que eu utilizei nessa pesquisa. E isso eu tenho todos os registros pausadamente em sala de aula. Em relação à questão da temporalidade, que não ficou claro nos depoimentos anteriores, este ano eu estou trabalhando apenas com os ensino fundamental 2 anos finais, que é o 6º e 7º ano.
Quando iniciei o meu intento pedagógico, eu estava lecionando para o ensino médio, que foi o segundo semestre de 2014. Então, eu tive a experiência com a cultura juvenil do terceiro ano, que são adolescentes mais cruzando aquela fronteira entre adolescência e vida adulta, e agora esses que estão entrando nessa adolescência, que saem daquela fase infantil e estão se deparando com esse novo mundo de questionamento, esse novo mundo de enfrentamento, de reconhecimento, de compreensão de si mesmo. Então, eu tenho no meu intento essas duas etapas. Uma que é a questão da metodologia utilizada, da temática utilizada, e a segunda etapa que é a questão da instrumentalização. Como é que eu fui pesquisar? Porque eu não tinha acesso à arte contemporânea de maneira tão clara. Então, eu utilizei essas ferramentas tecnológicas para estar embasando a minha pesquisa teórica. Também utilizei como ferramenta algumas questões como carro-chefe, como o que permanece invisível no nosso dia a dia, que também faz parte até do mesmo material que eu estava utilizando em sala de aula, que era um material concreto. Como tornar visível algo invisível, que vem cada um trabalhando nessa questão da materialidade com o meu aluno. Qual surpresa e risco se apresenta quando somos retratados por outra pessoa? Então, cada lâmina do material da Bienal vinha com uma pergunta questionadora e que ela culminava com a experiência e com a expectativa do meu público juvenil. Aí, novamente, eu entro com Paulo Freire, abordando essa questão das temáticas. Ninguém pode estar no mundo com o mundo e com os outros de forma neutra. Em favor de quem estudo, em favor de quem, contra quem estudo, contra que estudo, contra quem estudo. Freire, página 37, Pedagogia da Indignação. Em relação às temáticas da arte contemporânea, que eu gostaria de dar uma explicação melhor de como eu estou trabalhando, eu vou citar o exemplo do artista Cildo Meirelles. Eu trabalhei com meus alunos a obra Através e a obra Inserções em Circuito Ideológico, com o projeto Coca-Cola. Esse projeto Coca-Cola, meus alunos acharam muito interessante, porque eles também passam mensagens ocultas através do cotidiano. Como é que eles estão passando essas mensagens? Através das novas tecnologias, como os grupos, como o WhatsApp. Então, o Cildo aborda no projeto Coca-Cola a questão da ideologia política, a questão da vivência social, através desse meio. Então ele fala o seguinte: Meirelles tem uma produção que incorpora na arte reflexões sobre a circulação de informações e objetos na sociedade e no ambiente, além de metáforas sobre a relação de poder, sejam elas políticas, econômicas e sociais. Folder da Bienal, que traz essas informações para a gente. Então, foi dessa maneira que eu estou trabalhando a segunda etapa do meu trabalho, que é a questão da construção do material concreto, dos questionamentos e a questão da cultura juvenil inserida nesse espaço ideológico. Então, além da questão política, social, a questão da urbanidade, do ser inserido nesse contexto, na questão da territorialidade que ele está abordando, além do viés político, o aluno ele está inserido também neste contexto, viabilizando assim a fundamentação da minha pesquisa, o ensino de arte contemporânea com viés crítico na formação desse meu aluno. O material que eu construí, que é do Tunga, além do material da Bienal, e além dessas perguntas questionadoras, por exemplo, eu trabalhei com várias perguntas. Por exemplo, dentro do material, como começa uma cidade? Quando você enxerga algo do outro em você? De que é feita a memória? Por que calar? O que permanece invisível no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Como a arte pode mudar a vida?
Então, é justamente nisso que eu gostaria de estar focando, justificando a minha pesquisa, que é o ensino de arte, sim, é necessário, é importante, e ele está intervindo aí entre essa formação do cidadão crítico, desse público juvenil que eu estou trabalhando. Então, a minha pesquisa teve a primeira etapa, que foi a primeira etapa da contextualização segundo a MEI, depois nós tivemos a fruição e a produção artística. Eu trabalhei com 2 públicos diferenciados, foram 2 experiências em sala de aula com intento pedagógico, que é eu estou trabalhando isso desde o início do curso, na questão do meu TCC. Então, eu trabalhei com 2 públicos-alvo, que foram os alunos de 3º ano, do Centro de Ensino Médio 2 de Planaltina, e agora, nessa segunda etapa, que é a etapa dos anos do Fundamental 2, que são os adolescentes iniciais, é do CEF 2 de Planaltina. Mas por que eu escolhi esse público? Porque era o público que eu já estava lecionando em sala de aula. Então, conforme eu ia construindo a minha própria formação na pós-arte e educação intermediática, é que eu fui construindo esse intento pedagógico. Eu vou estar colocando alguns links no final do meu vídeo para estar concluindo esse meu depoimento investigativo. O resultado e as discussões foram riquíssimas, porque o principal resultado observado pela minha pesquisa, pela nossa pesquisa, é que quando estimulado adequadamente, trazendo material concreto, trazendo além do material concreto a questão fundamentada da contextualização, você consegue despertar no aluno um interesse por arte, sim, que era um interesse que estava enfraquecido, estava anêmico na minha escola. Então, conforme você vai trazendo uma aula planejada, que você começa a ter esse olhar para o público que você está trabalhando, na linguagem acessível a esse público, que é o público juvenil, que você traz para a sala de aula a questão da tecnologia como instrumentalização. Eu não pesquisei a tecnologia, eu utilizei ela como instrumento para estar desenvolvendo o meu tema inicial, que era a arte contemporânea. Então, eu acho que aí entra na questão que a Ana May também traz, que faz parte da nossa contextualização no curso, a questão da interdisciplinaridade. Então, nesse campo, eu trago a seguinte citação: interdisciplinaridade se dá de diversas maneiras. A definição de interdisciplinaridade é mais fácil pelo processo de exclusão, isto é, dizendo que ela não é. Não é, por exemplo, prato feito, preparado pelos professores para os alunos deglutirem. Compete ao professor planejar, mas não entregar as relações entre as artes e outros saberes já definidas. Interdisciplinaridade é trabalho de várias cabeças, provocando as possibilidades de o aluno estabelecer diferentes links. Então, dessa forma, eu trabalhei dentro de uma proposta de aula, dentro de um planejamento diário, várias áreas de saberes, tentando dessa forma conectá-las. Então, foi uma experiência diferenciada, foi uma experiência plural, foi uma experiência interdisciplinar, dentro do meu próprio contexto de arte e educação. Outra, Ana May, página 11 e 12. Outra citação que eu gostaria de trabalhar da Ana May é essa daqui. Entre as considerações não epistemológicas, inclui a necessidade de identificação da ideia dominante, isto é, deve haver reconhecimento claro da ideia, ou problema que servirá do foco central para o trabalho. O foco central do meu trabalho é o ensino de arte com viés crítico e autônomo. A temática que eu estou trabalhando, como eu escolhi trabalhar essa questão da autonomia do aluno, foi através do ensino de arte contemporânea, porque
ele faz um link de identidade, de reconhecimento com o meu público-alvo. O meu público-alvo acha muito mais interessante eu estar trabalhando na questão da arte contemporânea do que abordar uma outra temática dentro do ensino de história da arte da humanidade, porque eles acham que já conhecem, mesmo que esse conhecimento seja um conhecimento pouco explorado. Então, por exemplo, se eu entro para trabalhar a questão do impressionismo, eles não se sentem estimulados, porque eles já acham que já sabem, porque vira uma obra, por exemplo, de algum dos artistas do impressionismo, como Renoir. Então, a arte contemporânea ainda é uma arte nova para o meu aluno. Quando eu abordei essa temática, muitos deles nunca tinham visto um artista de arte contemporânea, nem sabia o significado até mesmo da palavra contemporâneo. E que essa arte é uma arte dos dias atuais, final do século XX, início do século XXI. Também dessa forma, ao abordar a arte contemporânea e entrar também no viés da cultura juvenil, eu também trabalho aspectos psicológicos do meu aluno, onde ele pode ter uma reflexão sobre ele mesmo, sobre a parte individual e uma reflexão do seu pensamento ao outro. Tem uma citação que eu gostaria de abordar no meu trabalho, que dá na MEI, que é: os fatores psicológicos na proposta interdisciplinar deve ter competência e segurança em seu campo de ação e gosto pela aventura cognitiva, isto é, sentir-se à vontade no desconhecido e ter interesse amplo pelo conhecimento. Pelo menos deve reconhecer a importância de outros campos de estudo além dos próprios campos. Barbosa, página 14, 2002. 2010.